Olá, seja bem-vinda a mais uma aula de Química. Essa aula é destinada a você que está aí cursando a terceira etapa do ensino médio, primeiro semestre, módulo 1 da unidade 1. Eu sou a professora Rose Carvalho e hoje nós vamos continuar com o assunto visto na aula passada. Vamos falar sobre isso daqui, ó, gráficos e tabelas. Hoje nós vamos fazer aquela listinha de exercícios. Eu trouxe aqui uns exemplos para nós treinarmos o nosso olhar quando a gente se deparar aí com um gráfico, tá certo? Então vamos começar, vem aqui comigo, vamos aqui para o quadro, no exemplo de número 1. Para confeccionar 1000 ml de refrigerante no sabor de laranja, a indústria refrigerante colorido utiliza as quantidades de ingredientes como mostra o gráfico a seguir. Então, o gráfico ele traz quantidade por ml no eixo Y, por ingredientes no eixo X. Temos aí os dois eixos. E temos as cores, o suco natural representado pela cor vermelha, a água pela laranja e o corante pelo lilás. Né? E aí ele fala, para fabricar 3.000 ml de refrigerante sabor laranja, as quantidades em ml utilizadas de suco natural, água e corante são respectivamente. Então, o gráfico aqui é muito simples de usar, muito fácil de usar. Ele já vai te falando aí a quantidade de suco natural, a quantidade de corante. É só você pegar o eixo X e cruzar com o eixo Y, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Vem aqui comigo, olha só. Então, olha só, o que você tem que entender aqui é o enunciado aí do seu problema. Ele está falando o seguinte, ele está falando para confeccionar 1000 ml, 1000 ml. Só que aqui ele quer para fabricar 3.000 ml. Então, para fabricar 1000 ml de suco natural, nós temos aqui 450 ml, mais 350 ml de água, mais 200 ml de água. Então, isso aqui, somado, a gente consegue fabricar aí 1000 ml. Só que eu preciso fabricar 3.000 ml. Então, Rose, como é que nós vamos fazer? Multiplicar todos os valores aí por 3, né? Porque eu preciso disso aí. Então, deve-se multiplicar 3 para cada ingrediente. Então, suco natural para 1000 ml é 450. Então, eu vou pegar 450 e multiplicar por 3, porque eu preciso de 3.000 ml. Então, 450 multiplicado por 3 dá 1.350 ml. Água. Se fosse apenas 1000 ml, nós utilizaríamos 350 ml. Mas como são 3.000 ml, eu tenho que multiplicar por 3. 350 vezes 3, 1.050 ml. Aqui é o corante. O corante, se fosse apenas para 1000 ml, a gente iria usar 200 ml. Mas como é para 3.000 ml, eu vou multiplicar por 3, que vai dar 600 ml. Então, de suco natural, para fabricar 3.000 ml, nós vamos precisar de um total aí de 1.350 ml, que é a letra A aqui, né? De água, vamos precisar de 1.050 ml e de corante de 600 ml. A letra A é a alternativa corretíssima aí. Muito simples, muito fácil, muito tranquilo, né? O que você tem que entender aqui, qual era a grande dificuldade aqui? É que lá em cima falava 1000 ml, mas lá embaixo, para o comando, te falava 3.000 ml. Então, tem que ficar ligado nessas dicas aí, tá certo? Tranquilo? Vamos para o próximo, vem aqui comigo. Exemplo 2. O quadro abaixo mostra a quantidade de algodão colhida por 3 irmãos durante o mês de agosto. Então, Júlia colheu 7,52 quilogramas, Flávio 5,4 e o João 5,25. Qual a diferença entre, olha só, qual a diferença entre a maior quantidade e a menor quantidade de algodão colhida? Qual foi a maior quantidade? A de Júlia. E qual foi a menor
quantidade a de João, né? E aí, nós tivemos como resposta essa daqui, ó, maior menos menor. 7,52 menos 5,25 vai dar exatamente 2,27 quilogramas, nos dando aí a alternativa B como resposta. Bem tranquila, aqui foi bem fácil, o comando bem tranquilo, a tabela está bem distribuída ali, está bem facinha, a linguagem simples, que deu para entender perfeitamente, interpretar e responder a questão, né? Vem aqui para o exercício de número 3, exemplo de número 3. Veja no quadro abaixo o número de visitantes em um museu. Então, esses foram os meses que teve visitas, janeiro, fevereiro, março e abril. Aí teve visita pela manhã, visita à tarde, visita à noite. Cada mês, nesses horários aí, teve um quantitativo de gente, né? Então, em janeiro, pela manhã, teve 500, né? Fevereiro teve 750, março teve 200, abril teve 850. E assim sucessivamente. À tarde, janeiro teve 300, fevereiro, e assim sucessivamente. Então, a tabela te dá todos os dados. De acordo com esses dados, em que mês o museu recebeu mais visitante? Então, você vai ter que olhar mês a mês, né? E vai ter que fazer o quê? Claro, né? Vai ter que somar. Vamos ter que somar aí. O mês em que o museu recebeu mais visitante foi janeiro. Vamos pegar 500, não é isso? Janeiro, manhã, tarde e noite. Manhã e tarde, né? Manhã, no mês de janeiro, tivemos manhã 500, à tarde 300 e à noite 50. Então, no mês de janeiro, tivemos 850. No mês de fevereiro, tivemos aí, somando manhã, somando à tarde, somando à noite, tivemos aí 1.100. Março, somando manhã, tarde e noite, temos 700. Abril, mesmo jeito, 850, 100 e 60, tivemos 1.010. Então, qual foi o mês que mais teve visita? Só pode ser fevereiro, que deu 1.100 visitantes. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Bem simples, bem fácil. O que você tinha que entender aqui? Pegar a tabela, verificar os meses, né? O mês de janeiro tinha manhã, tarde e noite. O mês de fevereiro também. Então, ele queria saber qual foi o mês que teve mais visita. E para saber qual foi o mês que teve mais visita, eu tinha que somar as visitas que vieram pela manhã, as visitas com a tarde e as visitas da noite. Somando tudo isso, eu vou ter um quantitativo aí de gente que visitou tanto janeiro, tanto fevereiro, tanto março e abril. E aí você tinha a sua resposta. Também bem simples, bem fácil, bem tranquilo. Vamos para o exemplo 4, vem aqui comigo. A tabela abaixo mostra o número de municípios dos estados da região sudeste. Então, a tabela fala estados e a quantidade de município. Espírito Santo, 78. Minas Gerais, 853. Rio de Janeiro, 92. São Paulo, 645. Quantos municípios há na região sudeste? Né? Então, ele quer saber quantos municípios há na região sudeste. O que ele fala aqui? A tabela abaixo mostra o número de municípios dos estados da região sudeste. Então, ele quer saber quantos municípios há. Então, eu só posso fazer aí uma somatória, né? Eu vou somar todos os municípios, a quantidade aí de municípios de todos os estados que compõem a região sudeste. Então, 78 mais 853 mais 92 mais 645 vai dar 1.668, tendo aí a opção A como resposta correta. Então, veja que a tabela te trouxe todos os dados. E isso é bem legal, porque os dados aqui falam dos estados que compõem a região sudoeste. E fala sudeste, né? A região sudeste. E fala aí dos municípios que cada estado comporta aí. E aí era só somar esses municípios. Tranquilo? Fácil, né? E aí eu pergunto a vocês. Tabela muito simples de ler. Ela vem com os dados, bem resumido ali, aonde você tem que tirar da tabela a resolução do seu probleminha.
Então, você tem que ler a tabela. Ela não é uma ilustração, tá bom? Tabela e gráficos não são ilustrações para deixar a questão mais bonita, mais colorida. Não, pode tirar isso da cabeça. Ela traz todos os dados que você precisa absorver para responder a sua questão. E agora vamos para mais questões. Vem aqui comigo. E aí eu trouxe esse belíssimo gráfico aqui, né? A construtora EPIG gasta com materiais de construção e com mão de obra de pedreiros e servente. Gasta muito, né? O engenheiro de produção responsável pelo levantamento de gastos fez o gráfico de colunas. Então, esse gráfico, ele tem X e Y, aonde X é o tipo de despesas e o Y é o gasto em mil reais, né? Em reais. E aqui fala quais foram as despesas: servente, pedreiro, cimento, areia e tijolo, e tem um valor que é gasto ali em reais por cada uma dessas despesas aí. Analisando o gráfico, a soma dos gastos com areia e tijolo é inferior aos gastos com pedreiro, areia e tijolo é inferior aos gastos com cimento, cimento e areia é inferior aos gastos com pedreiro e servente, cimento e tijolo é superior aos gastos com pedreiro e servente, aí você vai ter que fazer as continhas aí, e eu trouxe aqui para nós, né? Letra A, areia e tijolo é inferior aos gastos com pedreiro. Então, vamos lá na areia. A areia está aqui, ó. Ela nos dá um total de 20. Tijolo também está aqui, ó. Nos dá um total de 20. Então, 20 mais 20 é 40. É inferior aos gastos com pedreiro? Vamos ver o pedreiro. O pedreiro está aqui. O gasto com pedreiro é 30 mil. Então, não é inferior. É maior. É superior. Por isso que é falsa. Letra B. Vamos analisar. Areia e tijolo é inferior aos gastos com cimento? Eu sei que areia e tijolo é 40. E areia e cimento? Cimento, o gasto é bem maior. Ali dá uns 35, uns 33, mais ou menos, né? Então, maior não, é 33 ali, o gasto com cimento. Então, areia e tijolo é inferior aos gastos com cimento? Não. Somando areia e somando tijolo ainda é maior, porque dá 40. 40 é maior do que 33. O cimento aqui vai dar 33, ó. 33, 35. É falsa também. Letra C. Cimento e areia é inferior aos gastos com pedreiro e servente? Então, vamos lá. Cimento, 33, nós vimos aqui. Areia, nós já sabemos que é 20. 33 mais 20, 53. É inferior aos gastos com pedreiro e servente? Pedreiro, 30. Servente, 10. 30 mais 10, 40, né? Vai dar aí mais ou menos. Inferior aos gastos com pedreiro e serventes, os pedreiros juntos aqui dá 30. E o servente aqui dá 10. Mesmo assim, vai dar ali uns 43, né? É falsa, né? Porque ainda cimento e areia é maior do que servente e pedreiro. Tranquilo aí? Perfeito, né? Então, a letra D, cimento e tijolos é superior aos gastos com pedreiros e servente? Cimento, 33, tijolos, 20, somando 53. É superior? Sim, é maior, né? Do que com os gastos de pedreiro e servente, que é 33 ali, mais 10 dá 43. Então, vai dar verdadeira, verdade. Então, 53 é bem maior do que 43. Qual é a alternativa correta? É a letra D. Aqui o gráfico, ele te deu todas as informações que você precisava, mas você tinha que fazer análise de cada alternativa. E para isso tinha que ir lá no gráfico, marcar e calcular. Bacana, né? Legal. Vem aqui para o próximo, vamos aqui treinar mais um pouquinho. 6. O gráfico de número 6 fala o seguinte: o gráfico abaixo apresenta o resultado de uma pesquisa realizada em uma escola, com 100 professores para saber a preferência deles em relação à bebida que deveria servir no lanche. Cada um desses professores votou em uma única bebida. Então, tinha café, no eixo X, tinha as preferências de bebidas.
No eixo Y, a quantidade de bebidas. Café, leite, chá e sem preferência. De acordo com esse gráfico, quantos professores preferem café? Muito fácil, né? É só ir lá no gráfico e olhar. 40 pessoas, ó. O gráfico aqui, ó, nos dá o número 40. E se fosse a pergunta, quantas preferem leite? Seria 10. Quantas preferem chá? Seria 30. Quantas não têm preferência? Seria 20. Bem fácil, bem simples e bem tranquilo. Tá certo? Só findando aqui, mais um gráfico que eu trouxe para vocês. Vem aqui comigo. Esse gráfico é bem legal. Ele mostra bem bacana o crescimento e o decréscimo aí no que pede. O gráfico abaixo mostra o número de pessoas que visitam o Parque Sesam. E aqui tem dias no eixo X, visitante no eixo Y. Em que dias houve o maior e o menor número de visitantes, respectivamente. Tá bem na cara, né? Domingo, 300. O menor de todos, quinta, 50. Então, aqui a resposta só pode ser essa, né? Domingo, 300 pessoas e quinta, 50 pessoas, aonde a opção C é a opção correta. Terminamos aqui, então, meus queridos, nossa aula. Essa foi uma aula para você aprender a analisar gráficos e tabelas e incorporar lá na nossa teoria que a gente estudou na aula passada. Espero vocês na próxima aula. Até mais!